John! Olá? Eu preciso que você faça um vídeo pra mim. Por que eu? Porque você é o melhor youtuber de quadrinho de todos. Sério? Sim? Você não tinha o contato do Fernando Bedin, né? Sim! É o que eu pensei. Enfim, eu preciso que você faça um vídeo explicando pra todo mundo o que o Deadpool é uma merda. Não, eu gosto do Deadpool. É. Eu não achei isso aqui no meio da rua. Eu confiei em você. Qual o seu problema com o Deadpool, afinal? Ele é um personagem de modinha. Não usa essa expressão. Só quem gosta dele é um monte de moleque. Moleques imaturos. Todas as histórias dele são ruins. E ele foi criado pelo Rob Liefeld. Entendi. Quer saber? Você quer um vídeo do Deadpool? Eu vou te dar um vídeo do Deadpool. Acho que nenhum outro personagem de quadrinhos cresceu tanto nos últimos anos. Até mesmo o Homem de Ferro, o grande público tinha uma vaga noção de quem era. E o Deadpool conquistou a fama antes do seu filme hollywoodiano. E ainda assim, tem uma parcela dos fãs de quadrinhos que eu vejo que parece odiar o mercenário tagarela mais adorável das HQs. Mas por quê? Para começar, o criador. Na sua essência, o Deadpool foi criado pela maior piada da indústria dos quadrinhos. O homem, o mito, Rob Liefeld. Claro, a sua arte pode ser questionável e suas histórias podem ser pouco inspiradas, mas o Rob Liefeld merece ser tão sacaneado assim? And I just want to ask everybody else, who else is inking while they're driving? Rob Liefeld, 6 a.m. Saturday morning, inking while driving. Because there's nothing I won't do to... Ele não pode ser tão burro assim. Pode. Mas as coisas não são tão simples. Estamos em uma época sombria conhecida como os anos 90, onde os desenhistas assumiram todo o poder dos quadrinhos e os próprios desenhos começaram a seguir um padrão estranhíssimo. E Rob Liefeld, acredite se quiser, era um dos maiores nomes da indústria. Em 1991, ele criou Deadpool como um vilão da revista dos Novos Mutantes. Como a maior parte dos personagens de Liefeld, ele era um pastiche genérico de outro personagem, no caso, o Exterminador da DC. Ele provavelmente estaria fadado a ser esquecido se não fosse pelo roteirista Fabian Nicieza. Ele tinha menos poder criativo que o desenhista Liefeld, porque anos 90 era esquisito, mas Nicieza batizou o personagem de Wade Wilson, um nome quase idêntico ao Slade Wilson do Exterminador, como se estivesse admitindo plágio e se declarando como paródia. A segunda coisa que ele fez foi escrever os seus diálogos de forma um pouco mais tagarela do que o seu visual sugere. Não era muito, mas já era um começo. Algumas aparições e 2 minisséries depois, uma delas até pelo Mark Waid, e Deadpool finalmente ganharia sua primeira revista mensal, desenhada por um ainda desconhecido Ed McGuinness e escrita por Joe Kelly. Mudanças importantes. O traço de McGuinness pegou o desenho de anti-herói genérico dos anos 90 e deu um ar cartunesco a ele. O design é o mesmo, mas a mudança de perspectiva é notável. Logo na sua primeira cena, ele tem um monólogo em primeira pessoa sobre a arte de fazer um monólogo em primeira pessoa. Deadpool oficialmente começava a quebrar a quarta parede. Claro, isso não era nada de novo em quadrinhos de super-herói na época, desde o Homem-Animal do Grant Morrison até alguns momentos mais surreais do Quarteto Fantástico de Stan Lee e Jack Kirby, mas nunca tinha sido feito com esse tom de reverência. É interessante também que nessa primeira fase, as quebras da quarta parede eram muito menos frequentes, só acontecendo em momentos específicos, o que eu acho muito melhor na minha opinião, torna a piada muito mais inesperada e por consequência mais engraçada. Mas acho que a contribuição mais importante está no discurso do personagem. Já estava estabelecido que ele era um tagarela e gostava de piadinhas, mas seus diálogos não eram lá tão diferentes de uma versão mais sombria do Homem-Aranha ou outros heróis engraçadinhos. Kelly pegou o conceito e extrapolou a 10ª potência. Nenhum outro personagem dos quadrinhos falava tanto, tão alucinado, tão complicado, tão cheio de pequenas idiosincrasias, excentricidades e referências por segundo. Era algo como um stand-up do Robin Williams, o gênio do Aladdin com armas, como o Groucho Marx se ele tivesse crescido vendo filmes de ação nos anos 80. A voz que Kelly capturou era única, e é a voz que nós temos do Deadpool até hoje. Então, sim, é um fato inegável que um dos criadores do Deadpool é o Rob Liefeld. E daí? Sabe quem mais não era nenhum artista brilhante?
Bob Kane. Foram necessárias várias gerações de artistas, sem contar Bill Finger, para formar o Batman que nós temos hoje. E isso não faz ninguém menos fã do Batman. O próprio Rob Liefeld já disse que ele considera Joe Kelly co-criador do Deadpool, e isso sem contar na contribuição de outras pessoas como Gail Simone, Christopher Priest e o próprio Fabian Nicieza. Então nós podemos, por favor, matar esse argumento de que o Deadpool é ruim porque ele foi criado pelo Rob Liefeld? Ele não tem muita coerência e eu já cansei de ouvir ele por aí. A run de Kelly não é perfeita. A arte vai desde boa até feia pra caralho no pior estilo anos 90, e a história pode ficar meio confusa de vez em quando. O humor é bem legal, mas pode ser difícil de entender, com algumas referências bem obscuras e às vezes super excêntrico. Eu li em inglês, mas é uma daquelas HQs que parece muito difícil de traduzir sem perder muita coisa na adaptação. E eu tenho que mencionar, a edição onde ele vai parar é uma das edições clássicas da Amazing Spider-Man, é uma das HQs mais engraçadas que eu já li na vida. Especialmente como fã de Stan Lee e John Romita. Aliás, uma curiosidade interessante. Mais tarde, Joe Kelly se juntou a outros criadores como Steven T. Seagal e Joe Casey para formar o grupo criativo Man of Action, que trabalham em várias animações e HQs, mas o trabalho mais famoso deles foi em criar um certo desenho chamado Ben 10. Então, por um certo ponto de vista, você pode dizer que o Deadpool e o Ben 10 têm um dos mesmos criadores. Deadpool, Ben 10. Deadpool, Ben 10. Eu amo o universo. Em todo caso, então o Deadpool, de originalmente anti-herói genérico dos anos 90, se tornou uma zoação com o estereótipo. Nesse ponto, ele é parecido com o Lobo, mas, de muitas formas, ele superou o Lobo. Por que eu sinto que todo mundo que lia quadrinhos nos anos 90 quer me matar agora? Pra explicar, o Deadpool transcende o status de paródia dos anos 90, enquanto o Lobo é indissociável disso. Tá estampado no desenho dele. Toda a graça dele tá no fato do quão unidimensional ele é, e tentativas de modernizá-lo não deram certo. O Deadpool, por outro lado, pode continuar como tá e fazer piada de meme, ou tendências atuais dos quadrinhos, ou qualquer coisa que seja assunto do momento, e agora tem muito mais popularidade do que jamais teve nos anos 90. E pra clarificar, eu me divirto muito com o Lobo também, não me matem. Mas aí, em 2002, o próprio Fabian Nicieza voltou para escrever Cable e Deadpool, que durou 50 edições trazendo bromance entre duas das criações do Rob Liefeld. E, quem diria, eu acho uma série super legal, com um equilíbrio excelente entre comédia, drama e criatividade. E você ouviu direito. Drama é uma parte importante tanto da primeira mensal quanto de Cable e Deadpool, e ainda é um drama bem executado. E esse é um ponto que eu não vejo reconhecerem muito no Deadpool, inclusive entre os fãs. Na verdade, isso é uma grande parte do que faz o personagem funcionar quando bem escrito. Ao contrário do que muitos afirmam, ele não é só uma piada repetitiva e unidimensional. Ele é um personagem completo e, por que não, complexo. Ele é fisicamente invulnerável, mas emocionalmente vulnerável. Ele age como um babaca o tempo todo, mas ele quer redenção. Ele sacaneia todos os heróis, mas quer ser um deles. Ele é um psicopata engraçado até o momento em que não tem mais graça, e vemos que ele acaba genuinamente ferindo as pessoas que ele se importa. Ele é legitimamente um bom personagem. Como um palhaço trágico, a comédia potencializa o drama e o drama potencializa a comédia. Depois, em 2008, Deadpool ganhou a sua segunda mensal solo, dessa vez escrita por Daniel Way. E é meio ruim sim. Isso é quando introduziram aquela ideia dele ter múltiplas vozes na cabeça, e o humor ficou muito mais inconsistente, às vezes engraçado e às vezes desesperado. O personagem funcionava antes porque ele não era simplesmente um psicopata inconsequente. Ele também estava sempre numa jornada pouco ortodoxa de tentar, talvez, possivelmente, ser um herói. Mesmo que dificilmente as coisas saíssem como esperado e ele não tivesse a menor ideia de como agir. E é esse conflito entre esses dois lados que traz empatia pra ele. Aqui parece que todo o desenvolvimento dele foi esquecido para deixá-lo em status quo de anti-herói. E tudo que isso fez foi torná-lo menos relacionável. Não ajuda o fato que essa série rolou bem no momento que o Deadpool estava se tornando mais conhecido para uma boa parte do público. Então eu acho válido acreditar que essa não foi uma boa primeira impressão do personagem para muita gente. Eu só li algumas edições da nova série pós-Marvel Now, mas eu gostei do que eu li. Parece bem divertida e bem equilibrada. Então, veredito. É claro que Deadpool não é uma merda. Mas eu vou dizer isso.
é difícil escrever Deadpool. Para começar, que a maioria dos roteiristas de quadrinhos não são comediantes profissionais. E claro, tem histórias ruins do Deadpool, isso não é nada de normal. Mas também tem histórias muito boas. Algumas, inclusive, eu acho muito subestimadas. O fato é que esse personagem bobo, exagerado e ridículo merece o sucesso que conquistou. Ele se encaixa perfeitamente entre o panteão de personagens relevantes da Marvel. Ele torna esse panteão mais rico simplesmente pelo quão único ele é, o que não é nada mal pra cópia barata do Exterminador. Sem falar que eu gosto de ter um personagem relativamente recente conseguindo destaque, onde só personagens de pelo menos 40 anos conseguem. Eu gosto desse olho no futuro. No fim, apesar de toda a sua anarquia e loucura, Deadpool é um dos nossos maiores indicadores de sobriedade. E sempre que quadrinhos começarem a se levar a sério demais em tudo, o que convenhamos acontece com frequência, ele vai estar lá pra dizer, sabe, super-heróis são um pouco ridículos. Vamos tentar se divertir um pouco. Não tem nada de errado com isso. Pra ser o moleque abusado que vai apontar que o Imperador não está usando roupas. Agora que ele está aqui, o mundo sem o Deadpool seria um mundo com um buraco no formato do Deadpool. Porque a verdade é que Deadpool não só nos conquistou, nós precisamos de Deadpool. Agora, se me dão licença, eu tenho que ir no cinema ver um filme do Ryan Reynolds. O mundo dá voltas, não dá? Ei, então, sabe como eu nunca sei direito como terminar os vídeos? Então, eu acho que eu finalmente cheguei a uma conclusão. Isso tá legal, isso tá legal, parece harmonioso, parece bem balanceado. Eu gostei disso. Eu apareço aqui na janelinha mágica porque eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vocês sabem que o canal chama-se O Vício porque ele é derivado do site ovicio.com.br, certo? Só lembrando que vocês sempre podem acessar o site, cheio de notícias, de cultura pop, aquelas que você procura, e textos, guias de leitura, top 10, todo o material nerd que você quiser. E também tem a página do Vício no Facebook, que eu recomendo que você curta. E quanto a esse lindo canal, eu recomendo que você se inscreva nele, por favor, e curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam conhecê-lo e o canal possa crescer. E claro, também não se esqueça de comentar a sua opinião aqui nos comentários, só não seja esse cara. E é isso, até a próxima.